No Senado, governadores cobram alterações no texto da reforma tributária aprovado na Câmara. Esse assunto parecia pacificado, mas não estava não. O projeto que promete simplificar a estrutura de impostos no Brasil está sendo analisado atualmente na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Uma das principais reivindicações de estados e municípios é em relação ao Conselho Federativo, que é aquele órgão que vai distribuir a arrecadação da receita. Antes os governos cobravam e eles mesmos, os governos estaduais, cobravam e aí distribuíam dentro dos seus próprios estados. Agora fica concentrado nessa entidade, digamos assim, federal. Mas aí criou-se o Conselho Federativo com representantes dos governos estaduais. Resta saber como deve funcionar para que não haja desequilíbrio na distribuição dessa receita. Um tema que tem sido objeto de... Se o critério for apenas o tamanho da população, estados menores serão prejudicados. Vai ser muito mais importante ela estar em São Paulo, muito mais competitiva ela estar em São Paulo do que ela estar no estado do Espírito Santo, porque o poder de consumo maior está em São Paulo. Então, se a gente não tiver de alíquotas diferenciada, de que o comércio possa ter uma alíquota menor, alguns setores que pagam menos tributo, neste sistema atual, de fato poderá ser afetado num sistema posterior. A simplificação tributária citada por Renato Casagrande é apontada também como vantagem da reforma pelo governador Tarcísio de Freitas. Governador de São Paulo diz que um outro ponto positivo seria o fim da guerra fiscal entre os estados. Eu entendo que a reforma é benéfica para São Paulo, é benéfica para a indústria de São Paulo. A partir do momento que você elimina a guerra fiscal, uniformiza alíquotas, a gente deixa de perder dinheiro com créditos outorgados, com créditos fictos. Vejo aí um potencial de crescimento de receita, de geração de atividade ao longo dos anos. Outro aspecto bastante citado no encontro foi o tamanho do chamado Fundo de Desenvolvimento Regional. A emenda no texto prevê a recomposição das perdas de arrecadação de estados e municípios com a injeção de 40 bilhões de reais pela União por ano a partir de 2033. O Senado espera começar a votação da reforma tributária em outubro.